Fala galera, muito bem-vindos à nossa terceira live e hoje vamos dar um passo gigantesco na tua profissionalização específico a técnico em telecomunicações. Por quê? Nas lives anteriores você aprendeu, você agregou a sua bagagem como técnico sobre informática básica, que é muito importante para você entender, para você construir a sua base sólida. Vimos nas lives anteriores sobre a história da computação, principais contribuintes para a computação, grandes marcas, como teve a evolução dos computadores, vimos também hardware e software, vimos os principais dispositivos do teu computador e agora nada mais justo para começar a adentrar ao que realmente você vai trabalhar dia após dia, que é rede de computadores. É a partir daí que dá a comunicação dos computadores na rede. E é exatamente isso que você vai tratar, que você vai aprender, que você vai resolver problemas como técnico em telecomunicações. Então, vamos lá. Rede de computadores, vamos começar conceituando. Nada mais é do que consistir em uma estrutura onde existe a troca de informações, mantendo pessoas e máquinas conectadas. Para uma rede existir, é importante você ter em mente que é necessário ter dois ou mais computadores interligados. Até porque um computador ele não pode se comunicar com ele mesmo, até porque ele já é detentor da informação. Porque uma rede existe para trocar informações. E um computador só não faz rede porque ele não tem como mandar a informação para ele mesmo, porque ele já é o detentor da informação. As informações serão enviadas por meio de cabos ou conexão sem fio. Que cabos são esses? Antigamente era utilizado cabos coaxial, atualmente ainda é utilizado cabo UTP ou fibra óptica, ou, como vimos aqui, sem fio, que é a partir de quê? De um roteador, ou através da placa de rede sem fio do teu computador também. Bruno, mas por que diabos eu vou querer ter uma rede de computadores na minha casa, no meu escritório ou na minha empresa? Bem, por vantagens como essas a seguir que eu vou mostrar para vocês, você deve ter em mente o motivo da importância de uma rede de computadores. Que são vantagens como, por exemplo, compartilhar informações. A partir de uma rede de computadores, você consegue compartilhar informações facilmente, como um grupo de pessoas ou com outra máquina em específico. Você consegue também enviar arquivos de um computador para o outro em segundos. Ou seja, esse compartilhamento de informação é bastante rápido, você consegue fazer isso em segundos. Você comunica-se instantaneamente com outro grupo de pessoas. Ou seja, se essa sua rede de computadores tiver um grande número de pessoas trabalhando nela, ou seja, um grupo de pessoas, você consegue facilmente se comunicar em segundos, instantaneamente, com esse grupo de pessoas. Você consegue também acessar simultaneamente qualquer informação na rede. Ou seja, a partir desse grupo de pessoas, quem compartilhar um determinado arquivo, você terá acesso simultaneamente a essa informação. Tem a possibilidade também de trabalhar em equipe, ou seja, a partir desse grupo de pessoas, mais uma vez, você pode compartilhar informações com cada um deles ou com todos ao mesmo momento. E permite compartilhar impressoras ou outros equipamentos com um grupo de pessoas pertencente à sua rede. Ou seja, frisando mais uma vez, imagine você em uma multifuncional assim, uma empresa enorme. Você trabalhando com um grande número de pessoas, é muito mais facilitado e muito mais eficaz o seu trabalho. A partir de quê? Compartilhando essas informações. É muito mais fácil você compartilhar essas informações para esse grupo de pessoas a partir de uma rede de computadores do que, por exemplo, você quer compartilhar um determinado arquivo no Word para o Joãozinho. Você vai lá no Joãozinho, pega esse determinado arquivo, colhe em um pendrive e volta para a sua máquina. É muito mais rápido e simples você efetuar esse compartilhamento de informações pela uma rede de computadores. E agora eu respondi a tua pergunta de por que diabos você tem uma rede de computadores. Você tem claro em sua mente o motivo disso. E é muito importante porque a partir de agora você vai ter em mente esse real motivo. E você pode perceber que é exatamente isso o que a internet te proporciona. Que compartilhar informações, comunicar-se instantaneamente com um grupo de pessoas, é exatamente isso que a internet te proporciona. Então, a internet, mais uma vez, nada mais é do que a maior rede de computadores do mundo. Tratando agora sobre topologias, mas Bruno, o que é topologia? Topologia nada mais é do que a forma que os computadores se organizam e estão dispostos na rede, que, como veremos aqui, a topologia em barramento. Nessa topologia, os computadores são conectados em sequência por meio de um único cabo. Ou seja, esse único cabo é o responsável por fazer a troca de informações em todos os computadores que estão dispostos em uma topologia de barramento. Mas Bruno, qual o tipo de característica? Como eu posso identificar esse tipo de topologia? A topologia de barramento possui as seguintes características. Ela é uma topologia de baixo custo, até porque precisa de pouco material para ser implementada, por exemplo, só um cabo e os computadores.
que isso pode ser até como um ponto positivo, mas agora vem um ponto muito negativo, que se um computador apresentar um problema, os computadores seguintes não acessarão a rede. Ou seja, tem esse cabo aqui, se o computador número 1 apresentar um problema, ele não será capaz de enviar, de permitir a comunicação com os outros computadores subsequentes, ou seja, 2, 3 e 4. E isso é um ponto muito negativo, ou seja, é uma espécie de rede hierárquica. Ou seja, se o computador número 1, que é o primeiro da linha, tiver algum tipo de problema em sua placa de rede, os computadores subsequentes não terão aquela informação, não terão acesso à informação dos outros computadores. Isso acontece como também? Por exemplo, se o computador 1 estiver funcionando, o 2 também e o 3 não, o 3 e o 4 estarão fora dessa rede de computadores. Por isso que é uma rede, trata-se de uma rede de forma hierárquica, podemos assim dizer. Como se era de se esperar por ter várias e várias outras topologias, como você verá à frente, mais eficientes e eficazes, essa topologia está fora de uso. E os conectores e os cabos já estão em extinção, porque eles utilizavam cabos coaxial e os conectores também do cabo coaxial, que já há muitos e muitos tempos já parou de ser até fabricado. Um outro tipo de topologia é a topologia em anel, que é muito semelhante à topologia de barramento, porém todos os computadores têm uma conexão física com o outro. A topologia barramento não, é uma topologia em barramento que não tem conexão física com todos os computadores. A anel é dessa forma, todos os computadores têm uma conexão direta com o outro. Nessa topologia todos os computadores são conectados por um cabo e formam a figura de um anel, como eu estou fazendo aqui, ó. A mensagem que passa do computador para o lado em um único sentido, horário ou anti-horário. Então, é o primeiro computador, o token, que detém essa informação, se vai ser em sentido horário ou sentido anti-horário. E é por questão desse formato que é identificado como uma topologia anel, porque todos os computadores estão interligados e faz um formato de anel, um círculo. E quais as características, Bruno, desse tipo de topologia? É uma topologia também como a de barramento, é uma topologia de baixo custo. Se um computador também apresentar problema, os outros computadores subsequentes não acessarão a rede, que é uma forma hierárquica também, como a topologia de barramentos, como viram anterior. Também é uma topologia fora de uso e conectores e cabos em extinção. Partindo agora para uma topologia em estrela. Essa topologia aqui ela é mais interessante, ela é mais eficiente porque você consegue ver ela sendo adotada até hoje em sua casa, em um escritório, em uma empresa. Então, a topologia em estrela é a mais utilizada, como eu falei. É necessário o uso de um concentrador, switch ou hub, que direciona dados. Assim, qualquer computador pode estar desligado, que não afetará a rede. Bem, vamos tratar agora o que é switch e hub. Eu consegui aqui um switch e um hub, eu não consegui. Por quê? O hub ele já é mais uma espécie de switch ultrapassado. O hub é uma espécie burra de switch, como veremos mais à frente. Então, o switch você tem várias portas que você pode conectar a vários computadores. E todos esses computadores, como vimos aqui, estarão conectados à rede. Ou seja, se um computador 1 estiver desligado, todos os outros poderão acessar um ao outro, porque é esse o concentrador, é esse o que detém o papel de conectar todos os computadores. Então, se o computador 1 estiver desligado, não importa, porque aquela informação não depende dele para passar para os outros computadores, e sim depende do concentrador, que no caso esse é um switch. O hub eu não consegui porque ele já é obsoleto, não utilizamos mais. E qual a característica da estrutura de rede na topologia estrela? As características é uma fácil instalação, ou seja, você só precisa ter todos aqueles computadores em rede e ao invés de conectar um atrás do outro, você conecta em um concentrador, que no caso esse mais uma vez é um switch. Segura e rápida, ou seja, é mais segura porque não depende de outros computadores estar ligados. Ele é independente assim, só depende do concentrador. E a compra de equipamentos a mais pode ser considerado uma rede mais cara, ou seja, você vai precisar comprar um switch, porque nas outras redes anteriores você só dependia do seu computador e dos cabos para conectar em suas placas de redes. Agora não, você precisa de um concentrador, dependendo do tamanho da sua rede, de mais concentradores. E são essas as características da topologia estrela. Tá, mas você falou sobre hub e switch. O switch eu consegui te apresentar, o hub não. O hub eu vou falar mais sobre ele agora. É um concentrador, assim como o switch, considerado burro, pois ele envia a informação para todos os computadores.
Hoje ele não é mais utilizado. Ou seja, o hub, como é que eu posso te explicar? O hub ele é burro da seguinte forma. Computador 1 quer enviar uma informação. Existem 5 computadores na rede, por exemplo. O computador 1 ele quer enviar uma informação para o computador 3. Aí o computador 1 ele faz assim. Hub, envia a informação para o computador 3. Aí o hub, ele tá, beleza. Aí, um segundo depois eita, para quem era a informação mesmo? Só que ele não pode perguntar ao computador 1 de novo. E ele faz o seguinte, rapaz, eu não sei não, vou enviar para todo mundo. Puf, quem quiser que pegue a informação. E é dessa forma. Algum computador na rede tem a necessidade de enviar informação e o hub não sabe identificar para qual é, porque ele é burro, ele não trabalha por segmentação de IP. Ele vai enviar para todo mundo qual o computador que quer aquela requisição que se vire. Então, por isso que ele é considerado burro e por isso que ele foi ultrapassado pelo switch, que o switch é um dos concentradores mais utilizados, que ficou no lugar do hub por enviar os dados para o computador necessário, ou seja, ele só envia aquele determinado informação para o computador exato. Ou seja, se o computador 1 quiser, switch, envia o determinada informação para o computador 3, beleza, eu sei que o switch sabe que o computador 3 ele trabalha no IP, por exemplo, 10.0.0.3 e ele consegue a partir disso enviar somente para aquele determinado computador. E é por isso que ele é encontrado em quase todas as redes pequenas ou domésticas ou mesmo empresariais, por essa questão. O hub é um concentrador burro, foi ultrapassado pelo switch porque ele é inteligente. O switch é inteligente, ele consegue enviar informações diretamente específicas para aquele computador. Partindo agora para um outro tipo de topologia, que é a topologia wireless, que dispensa o uso de cabos. Ele vai fazer essa espécie de conexão entre as máquinas por uma rede sem fio. Ele vai aqui emitir uma rede sem fio e esses computadores, a partir de uma placa de rede sem fio, conectará a esse concentrador que podemos ter aqui, que será o roteador ou um access point. Essa topologia dispensa o uso de cabos, também conhecido como Wi-Fi. Os dispositivos nessa rede possuem a mobilidade, que facilita o trabalho em alguns ambientes. Ou seja, por não ter a dependência de um cabo, ele pode ter uma mobilidade maior. Ou seja, eu com meu notebook eu posso trabalhar distante dos outros computadores, mas ainda assim estar conectado em rede. Tem como concentrador o access point ou o roteador, como é esse caso aqui, como veremos mais à frente. Então, as características desse tipo de topologia: maior mobilidade, como eu falei para vocês. Um computador que tem uma rede sem fio, com uma placa de rede sem fio, poderá se distanciar dos outros sem necessariamente perder aquela rede de computadores. O uso de diversos dispositivos na mesma rede, ou seja, o roteador ele permite até mais conexões do que um próprio switch, porque o switch ele vai depender muito da quantidade de portas que ele pode ter, que no caso, tratando de um switch simples e um roteador simples, esse switch simples ele tem apenas 8 portas. E esse roteador simples ele pode variar a capacidade de autenticação de até 20 a 30 conexões, a 30 dispositivos em uma mesma rede, em um mesmo acesso a este roteador. Pode sofrer interferência de outros equipamentos, ou seja, como é uma rede sem conexão física, a partir de uma rede sem fio, tem sim essa questão de ponto negativo por conta da interferência. Ou seja, se tiver outros dispositivos, outros roteadores, por exemplo, se comunicando no mesmo canal, na mesma frequência, pode dar interferência nesse outro dispositivo. Por isso que é uma forma um ponto mais negativo, assim podemos dizer, por conta dessa interferência. Se não segura com senha, outros usuários podem acessar a sua rede sem permissão. Ou seja, é muito importante você ter uma senha para esse dispositivo. Por quê? Na rede cabeada, por exemplo, na rede utilizando o switch como concentrador, você precisa ter uma conexão física. Ou seja, não tem esse perigo de uma outra pessoa que está lá fora do seu escritório, da sua empresa, ter acesso à sua rede de computadores, porque é com fio, ele precisa necessariamente ter acesso ao concentrador. E com esse dispositivo sem fio, outras pessoas que estão fora da sua comunidade, da sua rede de computadores ali, caso não tenha senha, pode acessar a sua rede e pode roubar alguns dados, se for confidenciais. Por isso, é um ponto também negativo. Não é nem um ponto negativo, e sim um cuidado que você deve ter ao configurar esse tipo de rede, esse tipo de topologia. E você já consegue identificar agora esse tipo de topologia também, assim como topologia barramento, estrela. E agora vamos para a seguinte, que é a classificação de redes. As redes possuem classificações que servem para organizar as comunicações entre as redes. Ou seja, você já viu sobre
já pode ter visto sobre rede LAN, rede WAN, rede MAN. E aqui vamos desvendar os mistérios de todas elas. Você sabia que na sua casa você tem um tipo de rede LAN? Ai, Bruno, mas por quê? Eu não sei nem o que é isso. Bom, rede LAN significa Local Area Network, que nada mais é do que uma rede local. É uma rede pequena, que geralmente em uma sala, prédio ou LAN house. Ou seja, na sua casa você tem uma rede LAN, que é uma rede pequena, que trata-se da sua casa, e você tem todos os dispositivos, computador, televisão, receptor, impressoras, tudo ligados a uma pequena rede. Por isso que a sua casa é uma rede LAN. Você sabe agora, é importante você saber agora identificar esses tipos de classificação de redes. Você tem uma rede LAN na sua casa e quais os outros tipos de rede que você pode ter? Uma outra classificação de rede é a rede MAN, que trata-se de Metropolitan Area Network, que é uma rede que interliga empresas e locais em uma determinada região ou até mesmo em uma cidade. Vou te dar um exemplo. Se você tem uma rede de supermercados em sua cidade, e claro que uma rede de supermercados ele não vai ter um supermercado próximo ao outro, vai ser distribuído em pontos estratégicos em toda a sua cidade. E essa rede de supermercados, ela precisa ser conectada ao mesmo banco de dados para que não haja divergência de informações. Ou seja, se você tem um estoque, por exemplo, e dá baixa naquele determinado estoque, você tenha todos agregados ao estoque principal, ou seja, ao banco de dados principal. E por conta disso precisa ser instalada uma rede MAN para que todos esses estabelecimentos, esses supermercados, estejam conectados entre si para a comunicação de informações únicas a esse banco de dados. Por isso é importante a instalação dessa rede MAN. E essa é a mais comum, a mais conhecida, que você com certeza já deve ter ouvido falar. Que é a rede WAN, que trata-se de Wide Area Network, que é a rede de longa distância, ou seja, nada mais do que a internet, né? Uma curiosidade é que você pode encontrar no seu roteador isso, ó. Aqui uma portinha atrás, que é até de cor diferenciada na maioria das vezes, você encontra a porta WAN e as outras as portas LANs, que nada mais é do que a porta que te permite se conectar à internet. Que, continuando aqui a conceituação, é uma rede que interconecta redes LANs. Normalmente ela é conectada por cabos de fibra óptica ou satélites, ou seja, nada mais do que a internet que vai te conectar à sua rede LAN, ou seja, sua casa, a outras redes LANs conectadas a partir dessa rede WAN. Que, por exemplo, a casa do seu colega, a casa da sua mãe que mora longe, em outro estado, em outro país, a partir de cabos ópticos ou satélite. Por isso é designada uma rede de longa distância, a partir dessa capacidade de interligar redes LANs em longas distâncias, ou seja, no globo terrestre. Que trata-se nada mais nada menos do que a própria internet, né? E agora falaremos sobre os componentes de uma rede, ou seja, o que é necessário você ter para montar uma rede de computadores na sua casa, no seu comércio, no seu escritório, na sua empresa. Para termos uma rede de computadores é necessário alguns dispositivos, entre eles são fundamentais para a comunicação e transferência de informações. Abaixo temos alguns dispositivos, ou seja, necessariamente, obrigatoriamente, você precisa ter em seu dispositivo para colocar ele em rede, uma placa de rede, ou seja, pode ser uma placa de rede com fio ou uma placa de rede sem fio. Também precisamos de cabos para o caso de placa de rede com fio, que precisa conexão física de um computador com o outro. Conectores RJ45, ou seja, para você fazer a ponta desse cabo que você vai precisar, para que assim seja possível plugar na sua placa de rede ou no seu concentrador. E aqui, como eu adiantei também, né, o concentrador, que trata-se de switch. Eu não digo nem hub, porque o hub já é obsoleto. Eu trouxe mais aqui para vocês para mostrar o que existia antes nas topologias de rede. Como eu trouxe também as topologias de redes obsoletas, barramento, anel, eu trouxe também o hub, que já é obsoleto e nem usa. Eu trouxe apenas para conhecimento, para você saber o que já existia e o motivo dele ser substituído pelo switch, que era por conta que ele era burro, ele trabalhava assim de forma burra, não tão eficaz como o switch. E o roteador, como vimos anteriormente. E iremos conhecer agora cada um desses dispositivos, quero para você ter em mente de qual a importância dele e qual a real função dele dentro de uma rede. Começando aqui pela placa de rede. Ela é a responsável por receber e enviar dados. A placa de rede recebe uma conexão através de um cabo par trançado, ó, ele aqui, ó, com conector tipo RJ45 para interligação entre computadores e dispositivos na rede. Essa placa de rede necessariamente ela precisa de um cabo par trançado com conectores RJ45 para que assim seja possível a interligação dessa placa de rede com outro dispositivo, seja um concentrador ou mesmo outra placa de rede de um outro computador, para que haja a transferência e recebimento de dados.
E aqui veremos os meios de transmissão, que para o tráfego desses dados é necessário um meio de comunicação. Atualmente os mais utilizados são fibra óptica, o par trançado e sem fio. Fibra óptica você verá muito mesmo no nosso treinamento Bitelecom, que é a partir da fibra óptica que você tem a distribuição em toda a sua rede no padrão FTTH para a distribuição de dados a partir de uma central. E mais à frente trabalharemos melhor, você saberá qual a real função da fibra óptica, como ela será distribuída, como fazer conector na fibra óptica, dentre outras coisas. E aqui vamos focar em algo mais simples, assim, mais acessível, que é o cabo par trançado, que, como você viu, precisa necessariamente de um conector para que assim seja necessária a crimpagem dessas vias. E também a rede sem fio, como vimos a função do roteador. Ele emite através de rádio, de ondas de rádio, sua rede para que outros dispositivos possam se conectar e assim troca de informações. E como falamos anteriormente, também precisamos dos concentradores, que têm a função de receber as informações de um determinado provedor de informação para passar essas informações para os computadores que pediram esses dados. Que temos aqui como, por exemplo, o switch e o roteador. Que o switch ele precisa de uma conexão física pelo cabo par trançado com conector RJ45 para que ele seja conectado a um outro dispositivo para que assim haja essa comunicação de dados, essa troca de informações entre eles. E o roteador ele permite tanto conexão física através das portas LANs ou uma conexão sem fio a partir da sua emissão de ondas de rádio para os dispositivos que também existe uma placa de rede sem fio, como por exemplo um notebook, um celular, para que assim haja essa comunicação de dados. E aqui concluímos a nossa aula de rede de computadores, na qual você aprendeu os tipos de topologias, o que é necessário para você estabelecer uma rede de computadores, qual a maior rede de computadores do mundo, que é a internet. Aprendeu também os tipos de transmissão, que é através de um cabo par trançado, rede sem fio e fibra óptica também, que é o foco do nosso treinamento. O treinamento Bitelecom que vai te ensinar a se capacitar para o mercado de trabalho, para adentrar aos provedores de internet que utilizam fibra óptica como o transporte de dados principal para conectar todos esses seus clientes. E a partir disso, vamos começar realmente a adentrar nesse universo do treinamento Bitelecom, que é te capacitar, tem o objetivo de te capacitar, de te preparar para o mercado de trabalho, visando instalações de internet, visando entender uma estrutura de rede no padrão FTTH, ou seja, que utiliza fibra para o transporte de dados e autenticação de usuários. E aqui eu declaro que agora estamos cada vez mais próximos da tua preparação, da tua profissionalização. E é isso, te espero nos nossos próximos encontros.